vamos ter um momento de oração. Abaixa a sua cabeça agora, Provérbios capítulo 27, abra a sua Bíblia e feche seus olhos, para que nós tenhamos uma oração, antes de nós lermos aquilo que a Escritura diz. Papai de amor, nós bendizemos o teu santo nome, e nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos assentar para ouvir a tua santa palavra. Eu oro, ó Pai, para que tenhamos um espírito fervoroso, e ao ouvir a tua palavra, que o nosso coração possa queimar de amor por ti. Eu oro para que sejamos instruídos, inspirados, encorajados. Eu oro, ó Pai, para que haja também nesse lugar um ambiente de fome, um ambiente de sede, um ambiente de clamor, um ambiente de desespero, que o teu Espírito tenha liberdade para agir, e que nós possamos receber a direção para onde o Senhor deseja nos levar, ou para aquilo que o Senhor deseja nos alertar, relembrar no nosso coração. Em nome de Jesus, a igreja diz: irmãos, hoje eu pregarei não este capítulo, mas o capítulo 4 de Tiago. Todavia eu pedi para que você abrisse nessa referência de Provérbios capítulo 27, versículo de número 1, para que nós lêssemos aquilo que Salomão escreve, e que vai corroborar com o espírito de Tiago. Algo que eu gostaria de externalizar a cada um de vocês, e eu penso que talvez você já imaginaria, para mim é um tanto quanto até mesmo especial, para não dizer desafiador, entender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração quando nós estamos em uma ocasião especial. Hoje para nós é uma ocasião especial. Nós estamos celebrando 4 anos de existência como Igreja Emaús. Então é claro que seriam tantas coisas que nós poderíamos conversar sobre. Inclusive também nós poderíamos aqui ter uma palavra aonde iríamos encher o nosso coração de expectativa, como eu acho que vai acontecer, por aquilo que há de vir, aonde nós poderíamos começar a falar aquilo que nós cremos que acontecerá, e não que seria errado se nós começássemos a falar: olha, nós acreditamos que nos próximos 4 anos nós podemos viver isso, nos próximos 4 anos nós podemos viver aquilo, e com certeza talvez um grande ambiente de fé seria percebido por cada um de nós. E eu acredito que esse ambiente de fé vai tomar sim a nossa reunião até o seu final. Mas aquilo que o Senhor me direcionou é nós trazermos uma perspectiva que talvez muitas vezes é pouco explorada acerca do nosso olhar para o futuro. Tendo em vista que o fato de estarmos fazendo aniversário é aquela velha cena onde um filme passa na nossa cabeça com relação ao contraste daquilo que foi vivido com a expectativa daquilo que ainda será vivido. Então, eu gostaria que nós hoje tivéssemos um espírito de humildade, para reconhecer que o Senhor é aquele que guia a nossa história. Irmãos, se existe algo que nós podemos afirmar, é que absolutamente tudo que foi vivido por cada um de nós nesse lugar, por tudo aquilo que como Igreja Emaús nós vivemos, foi o Senhor quem fez, não foi homem nenhum. Homem nenhum foi capaz, ou seria capaz, de realizar aquilo que nós vivemos. Como ao olhar para a nossa história, nós enxergamos a mão do Senhor, em cada detalhe, em cada processo, em cada etapa. Tudo aquilo que inclusive talvez nós fizemos, foi graça de Deus para que pudéssemos dar a resposta certa. E uma coisa que eu faço questão, inclusive, de dizer de maneira introdutória, para que fique claro no nosso coração, é que é óbvio que nós reconhecemos que, da parte nossa, do ser humano, existe uma responsabilidade em ser fiel àquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. É claro que ao olharmos para a palavra de Deus, evidentemente nós percebemos a importância da responsabilidade humana. E é claro que, infelizmente, inclusive nós reconhecemos que algumas pessoas abrem mão daquilo que receberam de Deus.
como por exemplo, talvez seria esse o exemplo mais clássico, a figura de Esaú, que abre mão da bênção, da posição, da primogenitura, uma bênção e uma posição que foram dados pelo próprio Deus. Deus havia dado isso a Esaú, mas ele simplesmente abriu mão daquilo que ele recebeu. Misericórdia. É claro que pela graça de Deus tem havido no nosso meio um senso de responsabilidade, de sermos bons mordomos com aquilo que o Senhor nos tem confiado, seja talvez mordomia com recursos, mas seja também a mordomia com a presença. Você sabe, irmãos, nós acreditamos nisso, que nós precisamos ser genuinamente hospedeiros da presença. Existem alguns lugares onde se vê o início de uma manifestação, talvez mais palpável, mais densa da glória de Deus, mas que infelizmente depois essa manifestação se dissipa, porque aquelas pessoas não se tornaram mordomos fiéis da presença. Esse lugar precisa ser um lugar que suporta essa presença. Então tudo isso seria muito válido, nós destacarmos a importância de nós sermos responsáveis. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola dos talentos, nós percebemos que é isso que o Senhor espera de nós. Ele confia talentos para que nós tenhamos uma postura de zelo, uma postura até mesmo de trabalho, para que então Ele venha e nos confie mais talentos. No contexto, inclusive, que a parábola dos talentos é colocada, e obviamente foi falada por Jesus em Mateus capítulo 25, isso vem logo depois do sermão escatológico de Cristo, no capítulo 24 de Mateus, logo depois, por exemplo, da parábola das virgens, aonde nós vemos de maneira muito clara que o que o Senhor Jesus está nos ensinando é que existe uma responsabilidade dada ao homem no intervalo de tempo entre as duas vindas de Cristo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Cristo, quando ele então libera o seu sermão escatológico, ele estava literalmente no fim do seu ministério terreno, ele estava às portas de se entregar à morte, mas ele já estava nos alertando como nós deveríamos viver depois que ele fosse, depois que ele subisse, até que ele voltasse. Então, se nós trouxéssemos uma perspectiva de responsabilidade humana, e uma ocasião como essa de aniversário, estaria tudo certo. Mas eu não farei isso porque não foi isso que Deus mandou. Ou seja, eu não gostaria que você ouvisse aquilo que nós falaremos como, então, um lugar onde nós não precisamos nos preocupar com aquilo que a gente tem que fazer. Sim, nós devemos nos preocupar com aquilo que nós temos que fazer. Todavia, nós precisamos reconhecer algo. Não adianta nada o homem fazer, se por detrás a vontade de Deus não estiver sendo plenamente realizada em um determinado lugar, ambiente. Por isso, eu quero convidar você hoje a viajar comigo em um entendimento que a Escritura nos ensina. E antes de olharmos juntos para aquele que é o ponto central da nossa mensagem, Tiago capítulo 4, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que já estava escrito antes de Tiago escrever a sua epístola. É interessante, pode projetar, Provérbios capítulo 27, verso 1, eu vou ler na versão revista e atualizada. A palavra de Deus diz: para mim e para você, não te glories. Do quê? Do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Hoje, gostaria de ministrar uma palavra intitulada: o futuro pertence a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o futuro pertence a Deus. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala: o futuro pertence a Deus. Aleluia. Portanto, celebrando 4 anos de aniversário da igreja Emaús, família, eu tenho um recado para dar a vocês.
eu não tenho a mínima noção o que acontecerá nos próximos 4 anos. Eu não sei. Por quê? Porque o futuro pertence a Deus. Não te glories do dia de amanhã. Por quê? Porque você não sabe o que vai ser exposto. Porque a luz virá e você não sabe o que vai aparecer. Ou seja, ao olharmos para o futuro, não deve haver em nós um sentimento de arrogância, um sentimento de vanglória, um sentimento de soberba. Que Deus nos livre, se porventura nós tivéssemos esse espírito. Olha, irmãos, vocês viram tantas coisas o Senhor fez em 4 anos, então eu tenho certeza, que vai ser um negócio louco. Tudo isso que eu falei não tem nada de errado. Errado seria se nós falássemos isso com espírito de arrogância, com espírito de soberba, como se nós achássemos que somos bons, como se nós achássemos que através de nossas forças, nós poderíamos realizar alguma coisa. Mas a verdade é que nós não administramos o amanhã. A verdade é que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Muito menos, nós não sabemos o que acontecerá nos próximos 4 anos. Interessante que eu preguei essa mensagem hoje de manhã, depois da tarde eu recebi uma mensagem que mudou completamente a minha agenda da semana que vem. Completamente, assim, semana que vem eu vou viver uma coisa tão doida, que enquanto eu estava hoje pregando essa mensagem, hoje de manhã, eu não tinha noção que eu não conhecia como seria a minha agenda na semana que vem. Sabe por quê? Porque o futuro pertence a Deus. E, obviamente, nós poderíamos nos lembrar de algo muito triste, vivido por todos nós que estamos aqui nesse auditório. Irmãos, no ano de 2020, o mundo foi pego de surpresa, por intermédio daquilo que não foi uma epidemia, mas que foi uma pandemia. Então eu te pergunto, será que eu não estou aqui pregando para pessoas que no início de 2020 estavam cheias de planos? Talvez, será que eu não estou aqui pregando para pessoas que no início de 2020, talvez estavam convictas em começar a empreender, abrir um negócio, e talvez não fizeram isso por conta dos acontecimentos? Talvez pode ser que eu esteja pregando aqui para pessoas que já estavam com passagens compradas para realizar em 2020 uma viagem internacional, e mal você sabia que você passaria dias onde você não poderia sair até a esquina da sua casa. Isso expõe a fragilidade, a vulnerabilidade e a não autossuficiência do homem. A verdade é que o homem não controla nem mesmo o dia de amanhã. E eu poderia te afirmar, e é o último comentário que eu quero fazer antes de nós lermos então o capítulo de Tiago, é que ao observarmos a maneira com a qual algumas pessoas enxergam e depositam na realidade a sua esperança, eu poderia citar que existe um tripé que produz uma pseudo-esperança, existe um tripé que produz uma falsa esperança, onde muitos têm colocado em algum desses 3 pilares a sua confiança, achando que se tiver isso, o seu problema está resolvido. Sabe qual é o primeiro pilar da pseudo ou da falsa esperança? É o pilar do poder econômico. Algumas pessoas acham que se elas tiverem dinheiro, os problemas das suas vidas estarão solucionados. É uma coisa de louco. Tem gente que acha que vai mudar de vida quando ganhar dinheiro, aonde de maneira muito evidente tem pessoas que não descobriram que mesmo se elas ganhassem dinheiro, não ia adiantar nada, até porque talvez elas poderiam precisar de mudar de mente, seja lá o que for, mas não é nem nesse aspecto que eu estou dizendo.
eu estou afirmando que o dinheiro não é suficiente para ser o solucionador das crises existenciais pertencentes a um ser humano. Durante o tempo da pandemia, ouviu-se um relato de uma moça, filha de um milionário, que perdeu seu pai. E um dia, dando uma entrevista, sabe o que aquela mulher disse? Sabe o que aquela moça disse? O mais inusitado, o mais diferente, foi que meu pai, ele era muito rico, mas rico mesmo. Mas no final, ele morreu por algo que todo mundo aqui tem de graça. No final, o que causou a morte do meu pai foi a falta do ar que nós gratuitamente respiramos. Sabe por quê? Porque o poder econômico não tem poder para solucionar os problemas do homem. Mas em segundo lugar, é o pilar da ciência. Algumas pessoas supervalorizam a ciência. Assim como nós não devemos demonizar o dinheiro, nós também não devemos demonizar a ciência, muito pelo contrário. Mas o problema não é quando alguém não demoniza, o problema é quando alguém supervaloriza. Alguns acham que a ciência é a verdadeira luz, ou até mesmo que quando vinda ao mundo ela iluminará todos os homens, e os problemas estarão solucionados. Mas irmãos, a despeito do fato de que nós celebramos as descobertas, as conquistas e até os benefícios que a ciência já trouxe e continuará trazendo, nós reconhecemos que a ciência não é capaz. E existem momentos aonde pessoas como meu pai ouvem um relato de que a medicina está lavando as suas mãos, porque não há mais nada que se possa fazer. E foi em um cenário como esse que o Evangelho entrou na minha casa e na minha família. O problema que nós como família estávamos enfrentando, uma leucemia sobre a vida do meu pai. Um dia, no leito do hospital, inclusive poderia te afirmar no leito da morte, ele recebe a visita de um pastor, de um evangelista, que prega o evangelho para ele e diz: eu conheço um que pode te tirar daí. Sabe o que aconteceu? Ele apenas creu que existia alguém que tinha um poder que a ciência não tinha. E pasme, quem estava naquele leito era um médico. E por fim, em terceiro lugar, é o poder político. Poder econômico, a ciência e o poder político não têm condição de solucionar as carências da humanidade. Eu te pergunto, você acha que as grandes, ricas e poderosas nações, com seus comandantes, com seus governantes, com seus reis, com seus presidentes, com seus ministros, são capazes de solucionarem todos os problemas da vida humana? Portanto, irmãos, isso só mostra a nossa real condição. É como se hoje, humildemente, nós devemos afirmar que a nossa vida não está em nossas mãos. Por muitas vezes, talvez aqueles que estão aqui há muito tempo, você já me ouviu dizer nesse púlpito, e eu passarei o resto da minha vida dizendo isso, que só há um que governa, aquele que está assentado em seu alto e sublime trono, com as rédeas da história em suas mãos. Ele governa, ele tem a palavra final. Agora, vamos olhar, e esse é o ponto central da nossa mensagem, para Tiago capítulo 4, a partir do versículo de número 13, eu te convido a você abrir a sua Bíblia, vai lá para o final da sua Bíblia, você estava quase que no meio, agora vai lá para o final, vamos ler os ensinos de Tiago, e pode projetar por gentileza,
para aqueles que porventura, por alguma razão da qual nós desconhecemos, não estão com a sua espada em mãos. Meu Deus do céu, que loucura seria essa, né? Então abra a sua espada, e se você não está, olhe para a projeção e não anda mais desarmado, porque nós estamos em uma batalha. Aleluia. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Esse culto está muito comportado, né? Ontem eu fui pregar numa igreja pentecostal. Irmãos, eu levei um susto. Quando eu fiz a oração inicial, eu falei, estava até comentando, o Marcelo e o Paulo estavam comigo, eu fiz a oração inicial e falei, em nome de Jesus, irmãos, a igreja falou um amém, que eu levei um susto. Eu falei, Jesus poderoso, que alegria estar aqui nesse habitat natural, glória a Deus. Então, é o meu habitat natural, aleluia, glória a Deus. Tem alguém que tem esse habitat natural aí também? Opa, eu estou achando os meus aqui. Projeta para mim, por favor, Tiago capítulo 4, verso 13, olha só. Gostaria de convidá-lo a ler então. A escritura diz, pode projetar por favor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vocês, olha, são como que? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Meus amados irmãos, nós percebemos aqui que os ensinos de Tiago se assemelham àquilo que nós acabamos de ler no livro de Provérbios. Nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não temos o controle sobre o amanhã, nós não administramos o amanhã. E eu quero convidar você, e eu dividirei então um estudo sobre esses versículos, esses poucos versículos que nós lemos, em 3 partes. A primeira parte é aquilo que eu poderia afirmar que são as 3 áreas que muitas vezes geram pretensão em nosso coração. Ao olharmos para o primeiro versículo que nós acabamos de ler, o verso de número 13, nós podemos afirmar que existem 3 áreas que muitas vezes nos faz ter pretensão em nosso coração. Mas é claro que eu estou me referindo a uma pretensão que não seria positiva. E quando nós olhamos então para o verso 13, a palavra de Deus começa dizendo, e agora eu convido você a olhar apenas para o verso 13. Atendei agora, vocês que falam, vocês que estão aí dizendo, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Você sabe qual é a primeira pretensão que muitas vezes nós temos? Qual é a área? É a pretensão do tempo. Diga comigo, a pretensão do tempo. Isso é representado aqui nesse versículo, obviamente, por essas expressões usadas por Tiago, hoje ou amanhã. É como se Tiago está aqui ilustrando um ser humano que pudesse ter essa postura. Irmãos, algo é necessário que fique muito claro na explanação dessa mensagem. Ao ouvir todos os comentários sobre o livro, aqui esses versos escritos por Tiago, assim como se eu nem comentasse nada, só de você ler já salta aos olhos. É evidente que você precisa se lembrar que nós não estamos falando de uma condenação ao planejamento. Isso aqui não é uma condenação ao planejamento. Isso aqui não é uma condenação a você elaborar projetos. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário,
a própria palavra de Deus, ela nos diz que cabe ao homem fazer planos. E no mesmo contexto que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer planos, ela também nos ensina, mas a resposta certa vem de Deus. Jesus nos ensina a fazer planos, quando no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, ele diz: você não vai para uma batalha sem calcular com quantos homens você vai ter para enfrentar o seu inimigo. Ou você não constrói uma torre sem antes se assentar para calcular, talvez qual deve ser a fundação dela. Portanto, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a respeito do planejamento. Aqui, nós vemos de maneira clara e absoluta uma condenação à atitude de você planejar sem colocar Deus na equação. Você planejar achando que você tem o poder de determinar o seu futuro. Então planeje, mas saiba de algo. No lugar do planejamento precisa haver algo central, aquela que evidentemente não apenas nós chamamos, como o apóstolo Paulo de maneira clara, em Romanos 12:2 afirma, que ela é boa, perfeita e agradável, e eu estou me referindo à vontade de Deus. Nós podemos fazer planos, mas a vontade de Deus vem em primeiro lugar, e bem-aventurados são aqueles que fazem planos de acordo com a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, então, a primeira área que causa pretensão no homem é o tempo, hoje ou amanhã. Ei, você nem sabe se vai estar vivo amanhã, porque a sua vida não lhe pertence. Nós somos completamente frágeis ao pensarmos sobre o futuro. Portanto, nós não podemos afirmar sem colocarmos Deus na equação, hoje ou amanhã, porque nós não temos poder para saber se amanhã estaremos vivos. Nós não vamos ficar inoperantes, nós só vamos reconhecer que só vai acontecer se for da vontade de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda área que causa pretensão, se em primeiro é o tempo, em segundo são as escolhas. Porque olha que interessante, Tiago fala então que esse homem diz assim, hoje ou amanhã, aí olha o que ele diz: iremos e passaremos. Iremos para a cidade tal e passaremos lá um ano. O que é isso? Escolhas. Aqui se refere ao homem que acha que ele pode sair escolhendo o que ele quiser, porque o poder de decisão da sua vida lhe pertence. Ah, eu vou fazer essa escolha, nós vamos fazer desse jeito, eu sei como é que faz, é assim assado. Vamos orar, a esposa diz. Você vai lá subir a montanha depois. Ei, quem nós pensamos que somos? Quem você pensa que é, para achar que você pode ser autossuficiente para tomar decisões e fazer as suas escolhas? O homem de Deus, ele depende de Deus para a tomada de decisões. O homem de Deus, ele depende de Deus para analisar circunstâncias e fazer escolhas. Tiago chama de pretensão arrogante, de jactância maligna, quando você decide ter uma postura de fazer escolhas sem colocar a vontade de Deus dentro delas. Jactância, sabe o que isso significa? Orgulho, soberba, arrogância. E ele diz, é uma jactância maligna, é do diabo, quando você quer fazer escolhas sem Deus. Mas em terceiro e último lugar, a terceira área da vida, que muitas vezes causa uma pretensão além do tempo, de você achar que você é o senhor dele, ou das escolhas, de você achar que você tem poder de decisão, são as habilidades. Se você perceber, porque aqui diz hoje ou amanhã, aí depois aqui diz iremos e passaremos, mas aí depois o final do verso 13 é uma conclusão que esse homem que não depende de Deus chega. Hoje ou amanhã nós vamos para a cidade tal, passaremos lá um ano, sabe o que vai acontecer lá? Lá nós negociaremos e teremos lucro, porque afinal de contas, eu sou bom,
porque afinal de contas, eu dou conta, porque afinal de contas, eu sei fazer o negócio acontecer. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, sabe por quê? Porque eu já tenho as minhas próprias habilidades. Sabe o que é? É porque eu tenho experiência nisso. Então pode deixar, não, preocupa não, eu resolvo. E muitos caem na arrogância, na jactância das suas próprias habilidades, achando que sim, você vai negociar e vai ter lucro, porque você faz o que você bem quiser ou o que você bem entende. Mas eu quero te falar uma coisa, se você se ampara nas suas habilidades, você está sendo alguém cheio de pretensão maligna no seu coração. É como que nós então afirmaríamos que aconteceria com o homem que lá em 2020 planejou a abertura de uma empresa? Talvez pensa, ele seria uma pessoa que já tinha uma empresa, mas ele estava planejando, né, ações completamente distintas. E ele estava pensando então em mudar tudo da noite para o dia. E ele planejou tudo, sabe por quê? Porque ele é bom, porque ele tem habilidade, porque ele tem conhecimento, porque ele tem a expertise do negócio. Aí, um pequeno vírus é suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. E do que adianta a sua habilidade? Se você fica preso e não vai poder nem sair de casa. Então você percebe, irmãos, que há muita pretensão da nossa parte achar que tudo será resolvido no nosso tempo, do nosso jeito, com a nossa força. Se a primeira consideração são acerca então dessas três áreas em que podemos ter pretensão, a segunda consideração que eu quero fazer, a partir do versículo de número 14, é a resposta a uma pergunta que nós deveríamos aqui realizar. Como nós podemos nos proteger dessas arrogantes pretensões? Senhor, então eu não quero ter uma pretensão arrogante, eu não quero. Senhor, eu não quero ser então um homem cheio de presunção. Irmãos, que Deus nos livre da presunção. Mas então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e refletir, como podemos ser livres da presunção? E ao olharmos para o verso de número 14, a Escritura diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer e ter consciência, diga comigo, consciência, da nossa ignorância. Nós temos que ter consciência da nossa ignorância. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Irmãos, sim, estamos orando para que o Senhor nos diga o que vai acontecer, é claro. Mas uma coisa é um fato, nós não sabemos o que vai ser dessa igreja nos próximos 4 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então eu quero te falar uma coisa, se você deseja caminhar conosco, saiba de algo, nós não temos noção do que nós vamos passar e do que nós vamos enfrentar. Mas uma coisa nós sabemos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É só isso que eu sei. O que está me esperando na jornada, eu não sei. É por isso que eu posso falar, apertem os cintos, porque pode ter turbulência lá em cima. E é bom o cinto estar bem apertado, é ou não é? Então, na igreja Emaús, não fica com o cinto frouxo, aperte o cinto, porque depois que a gente subir, nós não temos noção do que vai acontecer. Não temos noção. Quando você sobe um avião, o avião pode cair. Misericórdia, pastor. Eu falei que ele pode, eu não falei que ele vai. Nós não sabemos. Não, uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Que eu posso ficar tranquilo. Porque de duas uma. Se o propósito de Deus na minha vida não tiver encerrado, se o Senhor quiser me guardar, Ele vai. Então eu posso ficar tranquilo.
Você sabe que, por outro lado, se o Senhor escolheu que aquele é o meu dia, meu Deus, quer dizer que aquele é o dia premiado em que eu irei ver face a face o rosto do amado da minha alma. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero ver esse rosto. Quem quer ver esse rosto? Por isso que o apóstolo Paulo disse, é como se a cruz mesmo é ficar aqui na terra. Portanto, qual que é o motivo de nós sermos ansiosos por aquilo que pode acontecer? E no momento da turbulência do avião, os ansiosos se manifestam rápido, né? Os ansiosos aparecem rápido, quando começa a dar umas leves balançadas. Felizes são aqueles que têm no Senhor o depósito das vossas confianças absolutas. Irmãos. Então, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer e ter consciência da nossa ignorância. Por quê? Porque com toda a sua sabedoria, com certeza, só de olhar aqui eu sei que eu estou tendo a honra, o privilégio de pregar para pessoas sábias. Mas eu quero te falar uma coisa, com a sua sabedoria, com seus estudos, com seus cursos, que fazem com que você seja uma pessoa talvez cheia de prognósticos, uma pessoa talvez cheia de previsões. Com tudo isso, eu posso ser categórico em lhe afirmar que nós não sabemos o dia de amanhã. Em primeiro lugar, reconhecer e ter consciência da nossa ignorância. Mas em segundo lugar, reconhecer e ter consciência da nossa fragilidade. Diga comigo, fragilidade. Irmãos, nós não apenas somos ignorantes quanto ao amanhã, como também somos frágeis. Aqui, Tiago, inclusive, é poderoso, né? Quando alguém está aqui falando a verdade para a gente. Parênteses aqui, parênteses. Procure pessoas que falem a verdade para você. Tem muita gente mimimi, que não suporta a verdade. Então, se você quer avançar na vida, procura quem fala a verdade para você. Tiago aqui, irmãos, Tiago está falando a verdade para nós. Tiago está virando para mim, e Tiago está virando para você, e está falando assim, você sabe quem você é? Vou te contar quem você é. Você é uma neblina. Você está aí achando que você é o bambambam, só porque começou a malhar agora. Você está aí achando, trocou um pezinho, está achando que é forte. Irmãos, você acha que você consegue, só porque você já foi instrumento usado por Deus para grandes realizações, mas quem somos nós? Nós somos como uma neblina. Olha a nossa vulnerabilidade, irmãos. Isso é tão louco, mas vem comigo. Isso é tão louco e profundo, e é claro que nós não desejamos, mas irmãos, se nós fôssemos agora, nos cemitérios dessa cidade, nós veríamos um relato, que todos os dias, morrem todos os tipos de pessoas que você poderia imaginar. Sabe o que isso significa? Que por mais que você possa fazer coisas boas, que geram longevidade, e que você inclusive deve fazer, como por exemplo, ter uma vida saudável, você deve ter, mas, lá no cemitério agora, tem gente que cultivava um estilo de vida, um lifestyle fitness, mas que talvez, por um acidente, morreu. Sabe o que isso nos mostra? Que com relação ao ser humano, todos os dias, morre o pobre, mas morre o rico.
Morre o analfabeto, mas morre o doutor. Morre aqueles que em palácios habitam, mas morre também aqueles que moram em palafitas. Morre. Morre o ateu, mas morre também o homem de Deus piedoso. A vida é como uma neblina. Por um instante, ela pode ter vindo, mas quando você piscar, ela já passou. A vida é um dom de Deus. Todos os dias você deveria agradecer por estar vivo. A vida é um presente que o Senhor nos concede. O ar que nós respiramos é graça divina. Portanto, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que além da nossa ignorância, nós também temos absolutamente uma fragilidade. Ao olharmos para o versículo de número 15, nós poderíamos então afirmar qual é a terceira coisa que pode proteger o seu coração da presunção. Se em primeiro lugar é você ter consciência da sua ignorância, em segundo lugar é você ter consciência da fragilidade, em terceiro lugar é você ter a consciência de ser uma pessoa totalmente, absolutamente dependente de Deus. A dependência é um instrumento para que você seja livre da presunção. E eu confesso que quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei de uma piada interna que eu tenho com meu irmão. Na realidade não é piada do ponto de vista cômico, não, pelo contrário. É um comentário do ponto de vista que é algo que nos chama a atenção. E eu vou te contar o que é e vou confessar por que me chama a atenção. Porque para mim é uma demonstração de alguém que é muito mais minucioso em levar o cristianismo a sério do que eu. Porque, irmãos, esse versículo nos evidencia algo. E o que é que chama a minha atenção? Muitas vezes eu e meu irmão conversamos sobre isso. Você sabe que, quase todas as vezes, por exemplo, que um pastor é convidado para pregar em um lugar, quase sempre, eles nos pedem para gravarmos videozinhos, falando: olá, sou o pastor fulano de tal, vou estar aí com vocês no dia tal, nananã, muita expectativa por esse tempo, amém, sabe esses videozinhos de chamada? E eu reparei uma coisa: todas as vezes que eu vejo o pastor Hernandes Dias Lopes gravando um pequeno vídeo para avisar a data ou a localidade que ele vai ministrar a palavra, ele sempre usa a mesma frase: amados irmãos, se Deus quiser, estarei com você no dia tal, a tal hora. Irmãos, mas ele fala isso todas as vezes que ele vai gravar um pequeno vídeo falando onde ele vai pregar. Mas você sabe, Calil, teve um dia que ele falou outra coisa. Teve um dia que ele não falou: se Deus quiser, estarei com vocês. Teve um dia que ele falou: se o Senhor nos permitir. Falei: cara, o que é isso? E eu confesso que eu entendi o que é isso. Isso é alguém que vive um cristianismo muitas vezes mais sólido do que o nosso. Porque para muitos, dizer se o Senhor quiser, se Deus quiser, é apenas um jargão evangélico. É apenas um vocabulário do seu idioma evangeliquez. Quando na realidade deveria ser a declaração mais santa, e a declaração mais bíblica, e a declaração mais profética que um homem poderia realizar: se Deus quiser. Sabe por quê? Porque aqueles que afirmam se Deus quiser, são homens que têm a plena revelação, que são completamente dependentes de Deus.
Porque aqui diz: se Deus quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Sabe por que nós vamos realizar a conferência no lugar onde nós faremos? Porque Deus quis. Em alguns momentos da sua vida, você será convidado a fazer coisas que pode ser que você não queria, mas Deus quis. Que hoje nós possamos nos ajoelhar nesse lugar e reconhecer que aquilo que nós viveremos nos próximos 4 anos de Igreja Emaús é aquilo que Deus quiser. É isso que nós vamos viver. Se Deus quiser. Oh, irmãos, que essa revelação não apenas cresça, mas que essa revelação exploda em nosso coração. Queria chamar o time de adoração para subir aqui. A minha terceira e última consideração, que se em primeiro lugar nós reconhecemos que existem 3 áreas que talvez nós cultivamos pretensão: o tempo, as escolhas e as habilidades. Em segundo lugar, nós estamos em uma caminhada de proteger o nosso coração da presunção. A primeira maneira que nós protegemos é reconhecendo e tendo a consciência da nossa ignorância. Em segundo lugar, é nós reconhecermos e termos consciência da nossa fragilidade. Mas em último lugar, é nós termos uma total dependência de Deus. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que em último lugar, irmãos, nós precisamos de aprender a viver no dia que se chama hoje. Nós precisamos aprender a viver no presente. Nós precisamos aprender a nos portar. E eu me lembro que no primeiro Réveillon que nós tivemos aqui nessa casa, no primeiro Réveillon que nós tivemos na igreja, eu estava dizendo aos irmãos que muitas vezes alguns não sabem como se portar, porque estão cheios demais de alguma coisa. Explico. Algumas pessoas, irmãos, são muito cheias do passado. Algumas pessoas até hoje são embriagadas com o passado. Algumas pessoas se relacionam com o passado de uma maneira excessiva. Algumas pessoas caem no excesso de Algumas pessoas caem no excesso de passado. Quem são esses? Os saudosistas. Olha, eu poderia dizer que é quase que insuportável você ficar conversando com um saudosista, porque o saudosista, ele é ingrato. Para o saudosista nada está bom. Para o saudosista tudo de bom é só o que aconteceu. O que está acontecendo agora nada presta. Ah, bom mesmo era naquele tempo tal. Bom mesmo era quando o culto era assim. Bom mesmo era quando o culto era assado. Ah, bom mesmo era quando a gente cantava a música daquele jeito. Essas músicas de hoje em dia aí não prestam. Saudosista, sem expectativa nenhuma por receber o vinho novo de Deus. E aliás, não recebe o vinho novo de Deus, porque está cheio de odre velho. Não vai receber. Deus está se manifestando à sua direita, Deus está se manifestando à sua esquerda, mas você está preso com as algemas do seu passado. Eu quero te falar uma coisa: bendito seja o nome do Senhor, se porventura você viveu coisas extraordinárias, mas não more no seu passado. Excesso de passado. Por outro lado, algumas pessoas vivem uma perspectiva de excesso de futuro. E posso contar? Para elas também nada está bom. Para elas também é o seguinte: a perspectiva é sempre de ansiedade, de medo, de preocupação com aquilo que nem aconteceu. Não tem uma capacidade de desfrutar do que está sendo feito diante dos seus olhos. Não tem uma capacidade de desfrutar e às vezes até mesmo de entender, e às vezes até mesmo de reconhecer que pode ser que tudo aquilo que você está vivendo hoje é fruto de algo que um dia você chorou e orou para ter. Tem ansiedade. Um
como vai trocar de carro, mas quando você andava de ônibus, você tinha desejo de ter um carro, e você não se alegra pelo carro que você tem. Ansiedade olhando só para aquilo que não tem, ao invés de agradecer e reconhecer: nossa, um dia eu sonhei em me casar, hoje eu estou aqui casado. Um dia eu sonhei em ter filhos, hoje eu estou aqui com os meus filhos. Irmãos, mas eu vou te contar também, é óbvio que também nós não podemos ter excesso de presente. Talvez você possa falar: pastor, mas como assim? Você está falando que eu não posso ter excesso de passado, que eu não posso ter excesso de futuro, por que eu não posso ter excesso de presente? Vamos lá, é óbvio, claro e evidente que de tudo isso, o presente é o momento com o qual você mais deve se relacionar. A maior parte da sua atenção absolutamente deve estar no tempo que se chama hoje. Você precisa sim viver o aqui e o agora. Mas sabe qual que é o excesso de presente? São pessoas cômodas, são pessoas que caíram talvez em duas coisas: ou no comodismo, ou também caíram naquele lugar de ostentar e de esbanjar de tal maneira que eles perdem a noção de que eles também teriam a oportunidade de semear nas próximas e nas futuras gerações. É alguém que, por exemplo, gasta todo o dinheiro que recebe, ao invés de olhar aquilo que nos é instruído por intermédio das escrituras, que o homem de bem, ele deixa herança, não apenas para os seus filhos, mas o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Esses dias eu me peguei pensando: será que eu vou ter a honra? Será que eu estou vivendo a minha vida em uma rota em que eu terei a oportunidade de ver os filhos da Isabela, os filhos da Luísa, herdando aquilo que eu vou deixar? Irmãos, aí tem gente esbanjando, gastando tudo, tem gente que rasga tudo, para viver o aqui e agora, sem se preocupar com o dia de amanhã. Então, a grande questão é que deve haver em nós equilíbrio. Pastor, como que eu posso equilibrar todas essas coisas? Eu quero te falar uma coisa: honre o seu passado, mas não more nele. Planeje o seu futuro colocando o Senhor em primeiro lugar e a sua maravilhosa e perfeita vontade, mas não more nele. Viva o seu presente, celebre o seu presente. É com ele que você gasta mais tempo, sabendo que até mesmo no tempo presente, cada passo que você dá é um passo intencional, rumo ao cumprimento do propósito que o Senhor liberou sobre você. Eu encerro dizendo algo. No final desse texto lido por nós, Tiago nos afirma a maneira com a qual nós devemos viver no tempo que se chama hoje, no presente. Qual é essa maneira? Tiago diz: se você sabe qual é o bem que você deveria fazer e você não faz, você está pecando. Então quer dizer que hoje, no tempo presente, nós devemos fazer o bem. Muitas pessoas acham que é pecado apenas aquilo que você faz de errado, mas olha aqui para mim, hoje eu estou aqui para ressignificar, ou na realidade, para alargar o seu conceito de pecado. Pecado não é apenas aquilo que você faz de errado, também é pecado quando você não faz o certo que você deveria fazer. Também é pecado a omissão, quando você não assume a responsabilidade que Deus te deu, ou quando você não cumpre a missão que você já recebeu. Faça o bem. Muitas vezes aqui na igreja nós falamos porque cremos que a consagração, ela toca 3 T's na nossa vida. A consagração toca o nosso tempo. Irmãos, você recebe de Deus todos os anos 12 meses. Você recebe de Deus todos os meses aproximadamente 30 dias. Você recebe de Deus todas as semanas 7 dias. Você recebe de Deus todos os dias 24 horas. E você não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Quer dizer que você, não é sobre a quantidade de coisas erradas que você está fazendo ou está deixando de fazer, é sobre também as coisas certas que você não está fazendo. Deus te deu tempo. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? E tem gente que até fala: eu até tenho tempo para Deus, eu faço meu devocional, mas eu não tenho tempo para a obra de Deus.
Como que você é capaz de separar a cabeça do corpo? Mas você sabe, se em primeiro lugar nós reconhecemos que a consagração toca o nosso tempo, eu quero te falar uma coisa: em segundo lugar, a consagração também toca, sabe o que? Os nossos tesouros. A consagração toca o nosso tesouro. Porque tem gente que até tem disponibilidade de ir, mas não tem disponibilidade de entregar, contribuir com o que está sendo feito, com o que está acontecendo com o reino de Deus. Hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de entregarmos uma oferta de gratidão por 4 anos de existência, de entregarmos uma oferta também de encorajamento para que essa obra continue, para que essa obra avance, para que talvez, assim como você porventura pode testemunhar que está sendo abençoado através da manutenção dessa obra, nós vamos, se Deus nos permitir, crescer, avançar e evangelizar muito mais. Mas eu vou te falar uma coisa: tem gente que até entrega o dinheiro, porque tem gente que acha que o dinheiro é mais barato de ser entregue do que o seu talento. Qual é o talento que você tem? Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que o reino de Deus está ganhando com o talento que você tem? Tem gente que lá fora é tão bom para fazer o que faz, mas no lugar da construção do reino de Deus não coopera com nada. Sabe o que é isso? Incoerência. Portanto, irmãos, que o Senhor nos lembre de que nosso tempo, as nossas escolhas e as nossas habilidades pertencem a Ele. Que o Senhor nos lembre que nós somos ignorantes, frágeis, que o Senhor nos leve a nos tornarmos pessoas dependentes, mas que em último lugar, que o Senhor nos sustente para nos levantarmos e fazermos o bem, e fazermos o que deve ser feito.